E aí, sabe quando a gente se depara com um problema de hoje e pensa que não tem solução? Pois é, às vezes a resposta está num lugar inesperado. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 7 de João para tirar de lá 6 lições de sabedoria que, olha, são incrivelmente atuais. E o ponto de partida é uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento. Qual é a hora certa de agir? Seja na carreira, na vida pessoal, a pressão para tomar uma decisão está sempre batendo na porta, né? O mais interessante é que um texto de 2000 anos atrás pode nos dar um verdadeiro mapa para lidar com isso. Então, vamos para a nossa primeira lição, que já começa com um baita conflito. A pressão que vem de fora contra o que o texto chama de tempo divino. Vamos entender como essa dinâmica funciona. Olha só que contraste forte. De um lado, você tem a pressão do mundo por visibilidade, por influência, por uma prova pública de que as coisas estão acontecendo. Do outro lado, uma resposta que vai na contramão de tudo isso. O meu tempo ainda não chegou. É basicamente uma recusa firme a deixar que a pressa dos outros dite o ritmo dos próprios passos. E aí que tá o pulo do gato. A sabedoria de verdade não é sair por aí agarrando toda e qualquer oportunidade que aparece. É saber discernir qual é a oportunidade certa e qual é o momento certo. O texto nos mostra que às vezes o maior ato de coragem é justamente resistir à pressão, mesmo que venha de gente próxima, para poder agir com propósito, e não só por impulso. A segunda lição é um alerta para um perigo bem sutil, sabe? Aquela armadilha de parecer uma pessoa super correta por fora, mas por dentro a história ser bem diferente. É sobre esse curto-circuito entre o que parece e o que é que a gente vai falar agora. No relato, os líderes da época eram assim, mestres da justiça de fachada. Eles conheciam todas as regras de cor e salteado, mas usavam essas mesmas regras de um jeito que os beneficiava, para manter o poder. Já a obediência real, que o texto defende, é algo bem mais profundo. Ela exige coerência total entre o que se fala e o que se faz, e a coragem de enxergar além do que os olhos veem. E essa citação aqui vai direto ao ponto, né? É um convite para a gente desenvolver um olhar mais afiado para avaliar situações não pela casca, pela superfície, mas pela sua essência de verdade. Agora, a nossa terceira lição toca numa armadilha que é a cara dos nossos tempos. A grande diferença é entre ter um monte de informação sobre um assunto e realmente compreender a verdade profunda que está por trás dele. Pensa bem, a multidão ali em Jerusalém achava que sabia tudo sobre Jesus. A gente sabe de onde ele é, quem são os pais dele. Eles tinham os fatos, a informação. Só que essa informação superficial era exatamente o que os impedia de enxergar a verdade maior. Eles tinham tanta certeza de que já sabiam tudo que acabaram ficando cegos para o que realmente importava. E aqui fica o grande alerta. Ter só um pedaço da informação e achar que já se domina o todo, isso gera uma falsa sensação de segurança que é muito perigosa. O que o texto sugere é que a sabedoria começa justamente quando a gente admite, talvez eu não saiba de tudo. E essa é uma postura difícil de ter, né? Ok, mas se a gente precisa ir além da informação, o que acontece quando a verdade realmente aparece? A quarta lição é bem desafiadora, porque ela diz que a verdade não necessariamente une todo mundo. Pelo contrário, muitas vezes ela divide. A verdade ali não trouxe paz e união, mas uma divisão bem clara. De cara, alguns reagiram com pura hostilidade. Outros reagiram com fé, com aceitação. E uma galera ficou ali, no meio, paralisada pela dúvida. Isso mostra uma coisa. A verdade raramente agrada a gregos e troianos. Ela meio que força uma tomada de posição. E o ponto central aqui é que a verdadeira sabedoria não está preocupada com popularidade. Ela está preocupada com a fidelidade à verdade. E nos ensina que ser contrariado, sofrer oposição, não significa que a verdade está errada. Às vezes, na verdade, é o que a confirma. Se manter firme, com integridade, é o que importa. Isso tudo nos leva direto para a quinta lição, que fala sobre a condição número 1 para ter uma vida com mais sentido. E não é sobre ter todas as respostas prontas, mas sim sobre sentir uma necessidade profunda. Esse convite é radical. A palavra-chave aqui é sede. Percebe? Não é um convite para os curiosos ou para quem quer só debater ideias. É um chamado direto para quem sente um vazio, para quem sente na pele uma necessidade real. O processo fica bem claro. Primeiro, é preciso reconhecer essa sede. Não uma curiosidade boba, mas uma necessidade vital mesmo. Segundo, é preciso dar um passo ativo na direção da fonte. E o resultado disso não é só um alívio para si mesmo, mas uma vida que transborda, que começa a impactar o que está ao redor.
E assim a gente chega na nossa última lição. E ela é, talvez, a mais dura de todas. Ela mostra o que acontece quando a autoridade, o poder, simplesmente se recusa a se curvar diante da verdade. O resultado? Um coração endurecido, uma mente fechada. É perigoso. O contraste aqui é gritante. Os guardas que estavam na base da pirâmide tiveram uma reação honesta, com base no que eles viram e ouviram, simples assim. Já os líderes, lá no topo do poder, rejeitaram a mesma evidência. E não porque ela era falsa, mas porque ela ameaçava o status, a posição deles. E essa é a conclusão sóbria que o texto nos deixa. O poder, quando não está debaixo de um padrão de verdade que é maior do que ele mesmo, não só comete erros, ele se torna ativamente resistente à verdade. Ele se fecha, se endurece para se proteger. Então, como é que a gente amarra todas essas lições? O texto usa uma expressão antiga, temor do Senhor, mas trazendo para hoje o que isso significa. Significa ter a sabedoria de discernir o tempo certo, de enxergar além das aparências, de ser fiel à verdade mesmo quando dói, e, acima de tudo, ter a humildade de submeter a nossa própria autoridade a algo maior que nós. E o personagem Nicodemos, no finalzinho do capítulo, ilustra isso de forma brilhante. Ele fazia parte do sistema. Ele era um dos líderes, mas ele tem a coragem de questionar. Ele levanta uma dúvida. E o texto dá a entender que é nesse exato momento, nesse ato de questionar, que a sabedoria começa a brotar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta. Uma pergunta não sobre um texto antigo, mas sobre a gente hoje. Na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. A autoridade que cada um de nós tem, por menor que seja, ela está a serviço da verdade ou a gente acaba usando ela para se proteger da verdade? Fica aí uma questão para a gente refletir.